Olá, gente. Então, vamos começando o conteúdinho aí, conteúdo de química, aromáticos. Então, os aromáticos, dentro da química orgânica, eles são compostos também de cadeia fechada, tá bom? Então, tem os cíclicos e tem os aromáticos. Os aromáticos, eles compreendem quando ele compostos que tenham o anel benzênico. Então, são compostos que apresentam anel benzênico. Então a regra de nomenclatura, ela não tem uma regra bem definida. Ela só sabe-se que vai ter como característica do composto, vai ter o anel benzênico que é chamado de benzeno. A gente já vê o que fala do benzeno, tá bom? Então, primeiro, os aromáticos, gente, eles são compostos que ele tem uma estrutura que fica duplas e simples alternadas. Vamos pegar o mais simples, que é o benzeno, justamente. Ó. Ele tem um anel de 6 lados. Isto é o benzeno. E daí ele vai ter duplas e simples alternadas. Olha só. Ele tem 6 carbonos na cadeia e ele vai ter sempre dupla simples, dupla simples. Poderia ser assim. Poderia ser assim, professor? É a mesma coisa, gente. E quando ele está deste jeito, as duplas e simples, se você for analisar isso do ponto de vista energético, tamanho e comprimento da ligação, quando você vai aprofundar e entender o estudo da ligação do benzeno, você percebe que na verdade ele está um misto. Não existe ligação simples e dupla. É tudo junto aqui, ó. Tá tudo em equilíbrio. São todos os elétrons distribuídos ali uniformemente. Então, a partir do benzeno, surgiu um outro conceito que é interessante na química, mas é interessante na química e que você percebe em outros também, tipo os compostos. Mas o benzeno é uma das estruturas mais estáveis dentro da química. De compostos de cadeia fechada, ele é o mais estável. É extremamente difícil quebrar as ligações do benzeno, como a gente pode analisar do ponto de vista de reações químicas. Então, o que a gente faz? A gente pega assim, ó. Representa com uma bolinha no meio. Então, eu posso representar assim, ó. Assim ou com uma bolinha no meio. Tudo isso aqui é chamado de benzeno. Benzeno é isso. É quando eu tenho um anel, tá bom? Então, eu falei de ressonância. Ressonância foi proposta pela primeira vez por Kekulé. É um conceito interessante que ocorre em cadeias abertas ou fechadas. Eu aproveitei para falar aqui, porque no anel benzênico a gente percebe uma perfeita ressonância. Mas é assim. Vamos pegar um composto de cadeia aberta. Olha, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho dupla simples, dupla simples. Isso se repete. Às vezes até pula mais uma simples e vem uma dupla. Isso aqui em cadeias abertas dá uma estabilidade maior para o composto. A dupla hora está aqui e hora ela vai querer passar para a ligação simples, tornando a molécula mais estável, mais difícil de quebrar. Ela não tem pontos fracos para quebrar. Entende? Quando você vai analisar o ponto de vista de estabilidade, você analisa aonde que vai ocorrer a ligação. A ligação sempre vai ocorrer nos hidrogênios que estejam mais susceptíveis energeticamente a ocorrer a reação. Ou também, claro, em alguns casos tem que avaliar a questão da estereoquímica. Também o formato tem uma condição de entrar ali, porque também o espaço também influencia, né? Mas desprezando a questão de espaço, você vai analisar ali a questão da molécula, moléculas assim que elas são lineares, quando eu tenho qual carbono que está mais sujeito a sair dali. Então tem algumas regras que a gente vê posteriormente, mas ela segue sempre isto. E daí quando eu tenho molécula dupla e simples, o que ocorre? A dupla com a simples estão alternadas.
Desta forma, como eu tenho duplas e simples alternadas, eu tenho nesse composto a ressonância. A ressonância também pode ocorrer em cadeias fechadas, além do benzeno. Por um exemplo aqui, olha. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Aqui também vai ter ressonância. Ressonância é quando eu tenho esses compostos com duplas e simples alternados. Mas aqui eu estou falando de aromáticos. Aromáticos tem uma condição a mais. Tem essa questão de ser duplas e simples num anel de 6 lados, que é chamado de benzeno. Além do benzeno, nós temos outros compostos que também são aromáticos. Olha aqui um deles. Ó. Quando eu tenho 2 anéis, um do ladinho do outro, eu posso representar tanto por ligação dupla quanto por bolinha, assim. Esse aqui é o chamado naftaleno. Ok? E quando eu tenho 3, que é a naftalina, fique bem claro. O naftaleno é a naftalina. E quando eu tenho 3, eu tenho o antraceno. 2 é o naftaleno, 3 é o antraceno, tá bom? Então eu tenho o benzeno, 1, naftaleno e antraceno. Tem os estudos dentro de compostos aromáticos que você vê se os núcleos de anéis benzênicos são condensados ou não são, nem vou me preocupar muito com isso. Mas condensado é quando eles são juntinhos assim. Geralmente pode ser que caia alguma coisa, pode ser que em alguns exercícios cobre esse tipo de classificação. Mas o que mais é cobrado, geralmente, em exercícios, quando ele pede a caracterização de compostos aromáticos, ele pergunta numa cadeia enorme. Aqui nós temos 2 anéis benzênicos. Você tem que lembrar que anel benzênico é esse tipo aqui, que tanto vale com simples ou duplas, mas cadeia com 6. E que tenha ali a presença, né, se tem ou não tem ali aquela quantidade de anéis benzênicos que tem que é citado no exercício. E às vezes, por exemplo, em questões do Enem, que cobra interpretação. Então, o anel benzênico caracteriza, por um exemplo, um filtro solar lá. Então, qual dos compostos é o que vai ser melhor identificado? Daí no texto todo, você vai ler lá e ele diz que é melhor com anel benzênico. Você olha lá, você vê qual tem mais anel benzênico e você marca essa questão como correta. É muito comum em exercícios do Enem cobrar alguma coisa neste sentido. Ok, gente? Tranquilo? Então eu vou apagar agora aqui para passar para vocês a questão de nomenclatura, que é importante também. Então, nós temos as ramificações principais da química orgânica. Lembra lá? Metil e etil. Tomem nota disso aqui, né? Vão anotando no caderno de vocês. Vão vendo, eu estou apagando, mas vocês só dão uma parada no vídeo e terminar de copiar aqui, tá bom? Então, quando a gente vai analisar a questão de química orgânica, a gente analisa o seguinte, que o anel benzênico ele é realmente muito importante e eu tenho que dar nome para ele. Então eu tenho que dar nome para a ramificação e para ele. Ele pode vir com os risquinhos ou com a bolinha no meio. Então, ó. Quem é o CH3? É o metil. E esse aqui é o benzeno. Então ele pode ser chamado de metilbenzeno. Vou colocar separado, mas pode vir junto também. Tudo junto, com uma palavra só. O metilbenzeno é muito famoso, é um solvente muito famoso no nosso cotidiano. Aliás, os compostos aromáticos estão muito presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, protetores solares, ele tem uma composição. A creolina, por exemplo, que era muito utilizado antes como agente antisséptico, ele também é um tipo de solvente que também é usado, né, como antisséptico. Ele tem composto aromático na sua composição. Então, o metilbenzeno é chamado de tolueno, é o nome usual. Só coloca os nomes usuais que eles são muito famosos mesmo. Então você olha lá na internet metilbenzeno, vai achar? Vai, a internet tem de tudo, né?
Mas se você for procurar o número de buscas e procurar tolueno, você vai ver que tem mais tolueno do que metilbenzeno. Com certeza. Tá bom? Então, esse aqui é o metilbenzeno. E se eu colocasse dois? Se eu colocasse um assim, ó. Vou colocar com a bolinha no meio agora. Que é a mesma coisa assim, professor. Ó. Etilbenzeno. Agora vou colocar tudo junto. Só para ficar. Numerei? Não precisa. Quando ele tem duas ramificações ou mais, precisa numerar. Então assim. Vou colocar com os risquinhos. Então, a regra da nomenclatura é a mesma de cíclicos. Numera-se os carbonos pelo que tem menos carbonos para o que tem mais carbonos. Daqui a pouco eu vou passar um para vocês para relembrar isso. Quando os dois são iguais, tranquilo, você começa a numerar de um deles e vai para no sentido horário ou anti-horário com a menor numeração possível, o qual você achar mais fácil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Se eu fosse no outro sentido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia ser esse aqui 1 e esse aqui 2. Seria. Então, como que eu poderia colocar? CH3 é metil. Quando eu tenho 2, CH3 é dimetil, né? 1,2 dimetil benzeno. Tá bom? Esse aqui, 1, 2, 3. Então, fica 1,3 dimetil benzeno. E esse aqui, 1, 2, 3, 4. Então ficou 1,4 dimetil benzeno. Tá bom? Tranquilo. Mas dentro da química só de aromáticos tem uma nomenclatura específica que eu tenho que ensinar para vocês, que é a seguinte: quando é 1 e 2, eu posso chamar de orto, só em aromático, fica ortodimetil benzeno, ou o dimetil benzeno. Sempre que vocês verem o dimetil, quer dizer que os dois metis estão no 1 e no 2. 1 e 3 eu chamo de meta. Meta dimetil benzeno. Tudo junto ou separado? O M dimetil benzeno. E 1 e 4 eu posso chamar de para dimetil benzeno ou P dimetil benzeno. Então é muito usual, gente, tá bom? Muito usual esse tipo de exemplo aí. Então 1 e 2 é orto, 1 e 3 é meta, 1 e 4 é para. Ok? Então se eu fosse fazer um exemplo tipo esse daqui embaixo. Esse aqui eu não posso usar o orto meta para. Por quê? Porque o orto meta para só serve para dois elementos.
Então, se eu tivesse dois, tivesse um metil e um etil, poderia colocar, por exemplo, ortometil etilbenzeno? Pode. Tranquilo? Esse aqui a gente não vai para fechar a nomenclatura de aromáticos. Então, eu tenho que escolher a menor numeração possível. Então, ficaria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaria 3 propil, 1, 2 metil. Então, fica 1,2 dimetil. Lembra que o metil vem antes do propil, porque o M vem antes do P. 3 propil. Benzeno. Fácil, gente, né? Fácil. Quem aprendeu as outras formas, o benzeno fica fácil. Agora, para fechar de vez o conteúdo, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o contrário junto com vocês. Eu vou dar o nome e vou querer que vocês façam a forma. Então, agora que a gente fechou cíclico, todos os cíclicos, ciclenos e aromáticos, a gente fecha hidrocarboneto, tá bom? Hidrocarbonetos são só compostos de carbono e hidrogênio, tá bom? Então agora eu vou propor para vocês uns exemplinhos referente à questão de fazer a forma, tá bom? Para ver se vocês estão afiados. Vamos lá. Então se tivesse assim, ó. Faça a fórmula. Letra A. Ciclohexano. Ciclohexano. Ciclo é uma cadeia fechada, que fique bem claro. Hex quer dizer que tem 6 lados. Então, vamos lá. É um hexágono. Então, poderia estar deitadinho? Poderia. Ciclohexano. Tá bom? Fechou. Agora, se eu perguntasse assim, ó. Ciclopropeno. Opa, ciclo é uma cadeia fechada, prop tem 3 lados, então um triângulo. E como ele é eno, quer dizer que ele tem uma dupla? É. E se eu colocasse assim, benzeno. O benzeno é o quê? É o anel. O sinaftalina é 2 anéis. Antraceno, 3 anéis. Pode colocar a bolinha no meio ou os risquinhos, né? Estaria certo do mesmo jeito. Agora vamos fazer assim, ó. Metil ciclobutano. Ó, ciclobutano. But 4 lados. Então, ciclo, uma cadeia fechada com 4 lados. Metil, tanto faz aonde eu coloco. Vou colocar aqui. Metil ciclobutano. Letra E. Vamos lá. 1,3 dimetil ciclohexano. Então, ficaria assim, o ciclohexano, quer dizer que é um ciclo de 6 lados. E eu coloco 1 e o 3 no metil. Então, coloquei aqui como 1, tanto faz onde eu quiser colocar. 1, 2, 3. Né? Vamos pegar o F aqui, ó. Então vai ser assim, ó. 3 etil, 4 metil, ciclohexeno. Opa, ciclohexeno. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. Ciclo com 6 lados e uma dupla. Onde eu coloco a dupla? Onde quiser. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Lembre que começa a contar da dupla. Então, 3 etil. Então, 1, 2, 3 no etil. CH2, CH3. 4 metil. 4 metil. Acabou? Acabou.
Fácil, né? 3 etil, 4 metil. Ciclo hexeno. Agora vamos fazer um com aromático. G. 1,3 dimetil benzeno. Então vocês sabem que vai ter que ter o benzeno. Vou colocar as duplas e simples agora. E vai ter que ter no 1 e no 3. Vou colocar aqui como, ó, aqui como 1. Tanto faz, ó. 1, 2, 3. E aqui o 3. Se eu quisesse colocar aqui e aqui, poderia? Poderia. Apagaria esse aqui, né? Tanto no 1 e no 3, tanto faz. Quase acabando. Então se eu colocasse M dimetil benzeno. Só mais um exemplo além deste. Então, M dimetil benzeno. O M é o que? Não vou colocar o M, vou colocar O. O é o que? 1 e 2, né? O O é a mesma coisa que 1 e 2. Então, ficaria assim, o benzeno. Agora vou colocar com a bolinha para variar. 1 e 2. E vamos supor que fosse um assim, ó. 1,3 dimetil é, 1,4 dimetil 2 etil benzeno, né? Então vai ser o benzeno. Agora eu vou colocar com as duplas. Daí 1 e 4. Vou começar daqui como sendo 1, tá bom? 1. O 2, 1 etil. E no 4, outro metil. 1, 2, 3, 4. E acabou. É isso, gente, tá bom? Então espero que tenham gostado. Hidrocarbonetos de cadeia fechada devorados para vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom.